O Estado brasileiro nasceu comprometido com a preservação dos privilégios de um segmento social elitista, que viu na permanência da monarquia uma maneira de manter vantagens sociais, políticos e econômicos e de se ver livre da ameaça da fragmentação política e territorial do país. Após a emancipação política do Brasil, a organização do Estado tendeu para uma monarquia constitucional de caráter autoritário, nos moldes daquelas que a Europa conheceu após o Congresso de Viena. Aliado ao grupo conservador, Dom Pedro tomou medidas destinadas a manter no Brasil um liberalismo moderado, que garantisse a soberania do monarca sobre os representantes do Estado. Somente em 1825, Portugal reconheceu a independência da sua ex-colônia, mediante uma indenização de 2 milhões de libras, pagas por meio de um empréstimo fornecido pelos britânicos. O período que se seguiu à independência foi marcado por grandes agitações políticas. Tradicionalmente, os conflitos que se seguiram ao dia 7 de setembro foram vistos como extensão da luta contra o domínio colonial português. A Confederação do Equador. Durante o governo de Dom Pedro I, houve grande insatisfação popular nas províncias. Na região Nordeste, essa questão era ainda mais complicada, quando levamos em conta as constantes crises econômicas que assolavam as províncias nordestinas, principalmente devido à estagnação da economia açucareira. Foi nesse contexto de miséria e disputa pelo poder que Pernambuco iniciou um movimento contrário a Dom Pedro I. Na época, a dissolução da Assembleia foi seguida pela deposição do então governador Manuel de Carvalho. O ex-governador rapidamente mobilizou as forças para organizar um movimento de separação na região Nordeste. Seria criado um novo estado, com o nome de Confederação do Equador. Em pouco tempo, a revolta que nascia em Pernambuco ganhava apoio das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Diante disso, liderados por Manuel Carvalho e Frei Caneca, a Confederação do Equador buscava a construção de um estado independente, com a capital em Recife. Implementada, a Confederação defendia a criação de um governo republicano. Entre suas primeiras medidas, o movimento decretou o fim do tráfico negreiro e o recrutamento militar obrigatório. Entre outras propostas, as alas populares da Confederação do Equador sonhavam com a criação de um governo controlado pelas camadas populares e o fim da escravidão. Em contrapartida, as elites agrárias participantes do movimento discordavam de tais medidas e, logo em seguida, começaram a desistir do movimento. A divisão interna do movimento seria o triunfo necessário para que as tropas de Dom Pedro I pudessem combater o levante nordestino. Obtendo empréstimos com a Inglaterra, Dom Pedro I formou um exército comandado por Francisco Lima e Silva e também contratou os serviços de mercenários britânicos. Em setembro de 1824, um bloqueio naval pressionou os confederados. Em terra, as elites dissidentes formaram milícias que auxiliaram o fim da Confederação do Equador. Sem muitas opções, Paz e Andrade conseguiu refugiar-se na Inglaterra. No entanto, outros líderes separatistas não tiveram a mesma sorte. Um tribunal dirigido pelo próprio Francisco Lima julgou e condenou 16 revoltosos. Entre os condenados estava Frei Caneca, que foi sentenciado à morte por enforcamento. No entanto, os responsáveis pela execução, sabendo da popularidade e origem religiosa de Frei Caneca, negaram-se a cumprir a sentença. Com isso, a sua pena foi alterada para a morte por fuzilamento. Guerra da Cisplatina. Além de ter custado várias perdas humanas, também provocou enormes perdas financeiras, o que gerou descontentamento popular e desgastou ainda mais a figura de Dom Pedro I. A agricultura, base da sustentação da economia brasileira, enfrentava uma situação crítica em razão da economia internacional e das questões internas, como a baixa inovação das técnicas
de produção e a falta de capitais. A Cisplatina começou em 1825 a 1828, entre a Argentina e o Brasil. Tudo começou quando Napoleão Bonaparte assumiu a França e assim fez o bloqueio continental, para nenhum país comercializar com a Inglaterra. E como Portugal tinha uma aliança forte com a Inglaterra, não parou de comercializar com ela, assim fazendo com que a França ameaçasse invadir Portugal. A coroa portuguesa, com medo de uma invasão, foi para o Brasil e ampliou seu território na Cisplatina, criando a colônia de Sacramento. Mas você deve estar se perguntando, por que a Cisplatina, atual Uruguai, não tem a língua e nem os costumes do Brasil? Isso se deve ao fato da Cisplatina ser colonizada pela Espanha. Mas voltando para a revolta, a guerra só aconteceu pois a Argentina incentivou a Cisplatina a se tornar independente e falou que até ajudaria caso houvesse uma guerra. Mas a Argentina não fez isso por ter bom coração. Ela tinha interesse no território da Cisplatina. O fato é que a Cisplatina se declarou independente, com a ajuda da Argentina, assim provocando uma guerra com o Brasil. Apesar da guerra ser muito importante, os dois países não estavam preparados militarmente para isso. Então, Inglaterra e França fizeram um contrato de liberdade do Uruguai. Ninguém ganhou ou perdeu essa guerra. Guerra e Independência. A guerra que tomou conta da província da Bahia se iniciou meses antes da independência do Brasil e durou até julho de 1823. O exército de Dom Pedro I era composto de voluntários homens, brancos, pobres e lavradores, mercenários estrangeiros, além de escravos e negros libertos. Após intensos conflitos, tropas imperiais derrotaram os portugueses em 2 de julho de 1823, que tornou-se a data da independência da Bahia. Outro conflito que foi envolvido a independência do Brasil, que preferiram manter-se unidos a Portugal, foi a Batalha de Janipapo, que ocorreu no dia 13 de março de 1823 nas margens do rio Jenipapo. Nessa data, sertanejos piauienses, armados com instrumentos de trabalho e apoiados por cidadãos do Maranhão e do Ceará, venceram as tropas portuguesas encarregadas de manter o norte da ex-colônia fiel a Portugal. Salvador, 1822. As tropas portuguesas do coronel Madeira de Melo tomam as ruas da cidade, que viram verdadeiros campos de batalha. As ordens são de conter os brasileiros que buscam a independência. Para trás! Respeita a casa de Deus! Afaste-se ou sofrerá as consequências. Eles não vão se desfazer da região mais próspera de sua colônia sem uma boa briga. Uma guerra pela independência do Brasil se inicia e Portugal está ganhando. Guerra não é lugar de mulher. Mas o que está em jogo é a liberdade de um povo disposto a lutar. Um povo capaz de qualquer coisa para deixar de ser colônia portuguesa. Nascem heróis. Maria Quitéria sai do interior da Bahia, se disfarça de homem para poder se alistar e ajuda a expulsar os portugueses de Salvador. João das Botas, mesmo em menor número, defende com heroísmo as águas do rio Paraguaçu. Com a ajuda desses e outros heróis, uma coisa é certa: a Bahia será independente. Crise e abdicação de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina, além de ter custado várias perdas humanas, também provocou enorme perda financeira, o que gerou descontentamento popular e desgastou ainda mais a figura de Dom Pedro I. Somados aos custos da Guerra da Cisplatina e da repressão da Confederação do Equador, outros fatos contribuíram para parar o governo de Dom Pedro I. A agricultura, que era a base da sustentação da economia brasileira, enfrentava uma situação crítica em razão da Confederação Internacional e das outras questões internacionais, com a baixa inovação de técnicas, de produções e a falta de capital. O seu espaço político, cada vez mais reproduzido no Brasil e interessado em intervir diariamente na sucessão da monarquia portuguesa,
Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831 em favor do filho, Pedro de Alcântara, que tinha na época 5 anos.